Bom dia a todos, hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro da 25ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é de São Lucas, no capítulo 9, versículo de 18 a 22. Vamos ao texto. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Esse é um texto bastante conhecido e eu gosto sempre de colocar o texto no contexto. E o texto diz que Jesus estava rezando num lugar retirado junto com os discípulos. Jesus rezando em algum lugar, a gente já sabe, sempre diante da missão, das dificuldades enfrentadas, ou aquelas que ainda estavam por vir, Jesus sempre se retirava para rezar ao Pai. Nunca se soube qual era o teor da oração de Jesus ao Pai, mas também pouco importa. O que importa aqui é saber dessa sintonia com Ele. Outra coisa que salta aí é a questão do lugar. O texto de hoje não fala que lugar era esse, mas nós sabemos. Sabemos que lugar era este. Esse lugar chamava-se Cesareia de Filipe. E eu gosto de colocar isso justamente por conta da resposta que vem do povo daqui a pouco. Cesareia de Filipe era um lugar de pagãos. Aí agora a gente entende por que da resposta da pergunta que Jesus faz em primeira mão ao povo. O que o povo pensa de mim? Olha, uns acham que és João Batista, outros que dizem que és Elias, outros que és Jeremias, ou qualquer um outro profeta que já passou, mas que ressuscitou. Ora, essas respostas do povo mostram justamente essa falta de sintonia do povo com Jesus. Mas ao mesmo tempo, é aquilo que eles pensam de Jesus. Mas eu creio também que Jesus não está tão preocupado assim com a resposta do povo, porque ele muda o foco da pergunta imediatamente. E agora? E a vós? Quem dizeis que eu sou? Agora sim é importante e é preciso saber o que os discípulos pensam dele. Pedro toma a palavra imediatamente e responde: o Cristo de Deus. Ora, isso aqui Pedro deu um salto de qualidade nessa resposta. Não é a resposta humana, mas é uma resposta de fé. É o mesmo que ele pudesse dizer: tu és o Filho de Deus, tu és o ungido do Pai, e assim por diante o Filho do Homem, e por aí afora vai. Quantos títulos Jesus recebeu? Então é a mesma coisa, tá certo? Pois bem, Jesus diz que imediatamente os proibiu severamente de contar aquilo a alguém. E fez aqui um conserto na resposta de Pedro. Ou seja, acrescentou alguma coisa que nem Pedro, nem mesmo os discípulos esperavam ouvir. E olha o que diz Jesus: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Meu Deus, olha isso. Os discípulos certamente não estavam esperando por esta fala de Jesus. Isso, de certa forma, os deixou um pouco apreensivos. Mas eles precisavam saber disso. Porque quando isso acontecesse, eles realmente saberiam o que estava de fato acontecendo. Que fique bem entendido uma coisa aqui. O que vai acontecer com Jesus não é uma fatalidade porque em algum momento ele tenha deixado algum espaço vazio na sua missão. Nem tampouco um castigo do Pai por alguma insubordinação que ele tenha cometido. Tudo estava sob controle e tudo como haveria de ser. Toda rejeição sofrida já estava implícita nos planos do projeto do reino que ele trouxe. Sua paixão e morte e ressurreição também seria aqui a conclusão de sua entrega livre e consciente por amor ao Pai. E nada e ninguém iria fazê-lo mudar de ideia. Nem mesmo o sofrimento e a morte de cruz. Não sei se vocês se lembram de ontem, que eu dizia que em algum lugar do caminho há uma cruz à espera de quem procura ser fiel à vontade de Deus, à vontade do Pai. E isso em Jesus a gente já entende, uma fidelidade a toda prova.
E os discípulos teriam que entender isso, porque a morte não seria uma morte comum, mas morte de cruz. E esta morte de cruz trairia realmente a todos eles consequências muito duras, sobretudo na missão que eles iriam levar pela frente. Estariam eles prontos e dispostos a isso? É o que vamos ver futuramente. E nós? É como se Jesus estivesse hoje perguntando a mim e a você: quem sou eu para você? Será que eu, Padre, já sei responder? Será que você, meu irmão, minha irmã, também já sabe responder? Veja bem, não são as palavras simplesmente humanas, mas pela nossa fé. Tu és o Cristo, o Filho de Deus feito homem, no meio dos homens, que com sua paixão e morte de cruz nos trouxe salvação e redenção para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. Tenha a todos um bom dia e fique com Deus.